Falar então do número de pessoas, isso deu uma polêmica porque teve site de esquerda falando que tinham 30 mil pessoas e teve site mais votado pro bolsonarismo falando que tinham 300 mil. E não era nenhuma coisa nem outra, né, gente? A USP, eu vou falar uma coisa pra vocês, a USP tem vários problemas, tá? A USP é o berço do pensamento sudestino, pra usar um vocabulário do meu amigo Carlito Neto. Mas a USP é uma universidade pública que depende de recursos públicos e que tem uma reputação a zelar. Então eles cravaram, acho que o número mais correto da contagem aí da manifestação. No ápice, o ato de Bolsonaro na Paulista teve 185 mil pessoas, diz o levantamento de pesquisadores da USP. O levantamento foi feito a partir de 43 fotos aéreas feitas das 15 às 17 horas e submetidas a um software que conta os indivíduos. A manifestação foi convocada pelo ex-presidente em meio às investigações sobre a participação deles em uma tentativa de golpe de Estado. Em discurso, ele negou a tentativa de golpe. 185 mil, USP, exatamente, Cibele. Vamos ler aqui essa reportagem do G1. No ápice, o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo na Avenida Paulista reuniu 185 mil pessoas, segundo o monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, que é do Pablo Hortelado. O levantamento foi feito a partir das imagens analisadas por um software. Foram tiradas 43 fotos entre as 15, horário aproximado da chegada do Bolsonaro na manifestação, e as 17 horas, quando ele já havia ido embora. Cada uma dessas fotos foi repartida em 8 pedaços que foram submetidas a um software que identifica as cabeças e estima a quantidade de pessoas numa imagem. Segundo o estudo, o pico teve 185 mil pessoas por volta das 15. Às 17 haviam entre 45 mil e 30 mil pessoas. O ato foi convocado por Bolsonaro em meio às investigações ao qual o presidente é alvo por suspeita de participação numa tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. Vocês estão vendo? Tinha muita gente sim, tá, gente? Falar que, não tem, não. Tava bem cheio. Discursos e presença de aliados. Os apoiadores do ex-presidente chegaram ao local nas primeiras horas da manhã com bandeiras do Brasil e camisetas amarelas. Estavam presentes no ato Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, o pastor Silas Malafaia, que aliás preocupante a capacidade de mobilização do Silas, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado e de Santa Catarina, Jorginho Melo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele discursou antes da chegada de Bolsonaro. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, porque eles não podem se falar, tá? Valdemar e Bolsonaro. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, os deputados federais Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, o senador Magno Malta e o ex-deputado federal João Roma e outros. Em geral, os discursos fizeram a defesa de Bolsonaro e do governo do ex-presidente. Valdemar falou antes da chegada de Bolsonaro, os dois estão proibidos de se encontrar por serem alvos de investigação por tentativa de golpe. O presidente do PL disse que graças aos eleitores de Bolsonaro, a legenda se tornou o maior partido do Brasil. A ex-primeira-dama fez um discurso de motivação religiosa e chorou. Bolsonaro foi o último a falar, ele começou o discurso relembrando a sua carreira política, o atentado sofrido durante a campanha de 2018 e aquilo que aconteceu em outubro de 2022, em referência à eleição que ele foi derrotado ao tentar se reeleger. Vamos considerar isso uma página virada na nossa história, afirmou ele. O ex-presidente então se disse perseguido e negou estar envolvido em qualquer tentativa de golpe de Estado, meus queridos e minhas queridas. É isso, gente. Muito louco aí pra todo mundo que tá acompanhando. E pra quem esperava 1 milhão, né? 185 mil, é isso aí. Acabou ficando só com 185 mil. O Caio Barbosa, gente, é um cientista político que eu conheço. É um amigo. E ele fez um fio bem legal pra entender o que aconteceu lá. Agora que já temos números fidedignos, vamos lá pra minha análise sobre os atos de hoje. O ato do Bolsonaro reuniu 185 mil. Vamos lá. Errei na previsão de achar que o ato de hoje seria igual ou menor a 7 de setembro de 2021, que foram 125 mil, simplesmente porque houve naquele ato de Bolsonaro, ele usou a sua máquina a seu favor. Meu erro foi não ter levado em conta
o fato de que esse ato foi concentrado e que aquele foi um ato nacional. No 7 de setembro de 2021, teve atos por todo o país, dessa vez como o ato foi concentrado em São Paulo, então faz sentido que ele reúna mais gente, já que muitos vieram de outras cidades e outros estados para somar, mas, ainda como esperava, não chegou a 200 mil e longe dos 500 mil de 13 de março de 2016. Esse dia tava lotado mesmo. Lembra do pato amarelo, gente? Nesse dia do impeachment foi fogo. Essa aqui é a capa do Estadão, tá? Só pra vocês verem. Estadão golpista, aliás. Ao longo da minha pesquisa, eu frequentei mais de 10 atos bolsonaristas na Paulista. Ele pesquisa os evangélicos, tá, gente? Artigo a respeito abaixo. Eu acompanhava a temperatura das redes e das ruas, então eu tenho um feeling para avaliar o antes e o durante cada ato. Dito isso, e não estando nada surpreso com o ato, eu fico impressionado de como tantas pessoas ficaram chocadas com o público. Muita gente achando que o bolsonarismo já estava morto. A isso eu respondo, acordem. O bolsonarismo segue muito vivo, só não estava sendo acionado. Isso é motivo para alarme? Não. Mas é também preciso cair na real. Trump está favorito para as eleições deste ano porque os Estados Unidos fracassaram até agora em virar essa página. Nós só vamos começar a virar com a punição da nata do bolsonarismo. E isso ainda não começou para valer. Por outro lado, se fracassarmos nisso, então o bolsonarismo terá grandes chances de retornar ao poder em 2026. E eles contam com isso. A anistia que eles querem é o grande plano. Se não agora, elegendo um deles para 26 para anistiar todo mundo. É o que Trump quer fazer, inclusive para si. Mas termino voltando ao início. O ato de hoje é um fracasso no que ele propõe, que é intimidar o judiciário para não prender Bolsonaro. O que se mostrou hoje é que só que ele mantém considerável apoio político, mas não suficiente para colocar fogo no país, ter uma guerra civil, etc. Em resumo, temos noção do tamanho do bicho, mas ele faz mais barulho do que morde. Não há empecilhos para a justiça fazer o seu trabalho. Com Bolsonaro preso, a direita vai ter que se mexer entre levar em frente o legado do bolsonarismo e ao mesmo tempo superá-lo. Não será simples. É isso, queridos. Eu acho que esse resumo do Caio foi, como diria os mais velhos, na medalhinha. Eu acho que o negócio foi isso aí mesmo. E